mas esse custo se paga, tem retorno. A Grécia foi uma coisa muito forte. Eu fiquei bastante impressionado. Eu tenho ideia de voltar lá. Mas tem outros países maravilhosos. Agora, teve um país, eu não sei, acho que eu cheguei a comentar outro dia com você, que foi um país que me negou o passaporte. me Sim, negou, me nós negou o vamos passaporte. falar dessa história, nós vamos falar dessa história, sim. Mas antes dessa história magnífica, eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Se o senhor passou por tantos países, por que que ainda assim o senhor resolveu continuar morando no Brasil? Um motivo muito simples. Sou um brasileiro. Esse país é maravilhoso. Esse país, com todos os seus defeitos, com todas as suas distorções políticas, com tudo, com a enorme concentração de renda que existe, com as disparidades sociais, é o país, é o meu país, é o nosso país. Eu jamais sairei do Brasil. Se eu não me engano, foi o Tom Jobim que dizia que morar no exterior, como é que ele falava? Morar no exterior é bom, mas é uma porcaria. Morar no Brasil é uma porcaria, mas é ótimo. Jamais deixarei de ser brasileiro, jamais deixarei de morar no Brasil. E, sobretudo, na minha cidade, que eu gosto muito, que é o Rio. Tenho um carinho todo especial. Embora esteja nos noticiários de uma forma até tendenciosa, não existe, mas não nessa proporção o que está sendo colocado a respeito do Rio. Mas o Rio é o Rio, o Brasil é o Brasil. Somos latino-americanos, com orgulho. Sim. Isso é uma lição de patriotismo. Isso é uma lição de amor à pátria. A gente vive um momento político de polarização e meio que de imbecilização das massas. Você vê um patriota, abre e fecha aspas, com a bandeira de Israel e a bandeira dos Estados Unidos. Eles não conseguem nem entrar nesses países se não pegarem uma fila de visto, né? Eu mesmo, que já fui aos Estados Unidos algumas vezes, já conheci 17 estados, eu acho extremamente constrangedor ter que ir para um consulado pegar uma fila de visto. Eu acho, E não, de certa forma, me ultrajante, desculpe, ainda mais, sim, não, falando. ainda E não mais há agora, dentro ainda, direto. Eles aqui entram direto, não preciso de nada. sim, Eles ainda mais agora que a gente tem um enlouquecido na presidência da República que rasgou o nosso princípio constitucional da reciprocidade e permite que qualquer cidadão de países como Austrália, Estados Unidos, Japão, Canadá entre no Brasil sem um visto. E já falando em visto, falando em Canadá e falando em consulado, tem um episódio que o senhor viveu que eu achei fenomenal. Eu vou contar primeiro o que aconteceu e depois o senhor dá a sua explicação. O senhor estava indo para o Canadá, não é mesmo? Aí o senhor foi falar com o cônsul canadense. O senhor ia competir dardos lá no Canadá. E o cônsul chegou e falou: você não vai ficar por aqui trabalhando como se o senhor não tivesse a sua ocupação, que é atleta de dardos, né? Ele tratou o senhor como se o senhor não trabalhasse. E aí você respondeu para ele: se eu não trabalho nem no meu país, eu vou trabalhar no seu? Conta pra gente essa história aí. A história é o seguinte: na verdade, eu não ia como jogador. Eu estava levando a delegação brasileira para jogar o Mundial do Canadá. E o Canadá exige um visto. E o Canadá é um Estados Unidos que deu certo. O Canadá interessantíssimo. E o que acontece? Todos conseguiram o visto. O meu foi negado. E eu tinha conseguido, através de um grande patrocinador, passagem para todos esses nossos jogadores, inclusive a minha. E o visto foi negado. Aí eu solicitei uma entrevista com. Um caso, era um vice-cônsul, não era o cônsul, o cônsul não atende esses assuntos. Ele tinha poder de decisão, mas não chegava a ser o cônsul. Nem fazia sentido o cônsul me atender. E eu fui e quis saber o motivo da rejeição. Ele falou: olha, seu Fernando, você é ele muito educado, muito preparado. O pessoal que trabalha em embaixada tem um preparo excepcional, em qualquer lugar do mundo. E perguntou assim: você, na época,
devia ter uns 45, 47, 48 anos, você tem um espírito, você é dinâmico, você é uma pessoa articulada, você é isso, você é aquilo. Quando começa com muito elogio, prepara que lá atrás vem alguma coisa. Essa técnica é muito conhecida. Primeiro me preparou, mas não é possível dar o visto para você. Eu falei assim, mas eu não estou entendendo. Se eu sou tudo isso que o senhor diz, se eu estou levando a minha delegação, se eu estou provando que até os valores que a gente leva, você tem que declarar. Para você não ir lá com $200. Você tem que ter um valor razoável para poder sobreviver. E eu comecei a apertá-lo e ele começou a sair pela tangente. Diplomata, né? Vai para cá, vai para lá. E eu falava assim para ele, mas eu não estou conseguindo entender o senhor o motivo da rejeição. Lá pelas tantas, vamos encurtar a história, ele virou-se para mim e falou assim, Sr. Fernando, eu vou te ser muito sincero, o senhor tem um perfil, foi aventureiro, ele conversando comigo, o senhor é aventureiro, o senhor tem um perfil indicado para ficar no meu país. Aí eu percebi o que ele queria falar, mas aí me fiz desentendido. Mas ficar como? Eu tenho toda uma estrutura no meu país, eu sou brasileiro. Ele chegou uma hora que não teve saída e falou assim, olha, se o senhor entrar no meu país, o senhor vai ficar. Eu falei, eu ficar? Não entendi. Ó, ficar para quê? Ele falou assim, o senhor vai ficar para tentar a vida. Eu falei, tentar a vida como? Estou me fazendo de bobo. E ele também. Aí ele falou assim, olha, o senhor vai ficar para trabalhar. Quando ele falou isso para mim, eu falei assim, meu senhor, se eu não trabalho no meu país, você acha que eu vou sair do meu para trabalhar no seu? Ele deu um sorriso, mas não me deu visto. Anos depois, eu fui conhecer o país, mas aí não foi pelos lares, que, aliás, recomendo a qualquer pessoa, né? Fantástico, né? Mas foi E um exemplo. eu dei uma aula para ele de nacionalidade, de nacionalismo, Isso de, foi uma aula. de amor à minha nação. Não me venha dizer que eu vou sair do meu para tentar a vida no seu, por mais oportunidades que o seu pode me oferecer. Não me convenceu. Mas ele não Isso deu, não. foi uma aula de nacionalismo, foi uma aula de patriotismo, e o senhor colocou o Brasil em par de igualdade com o Canadá. Diferente do que muita gente faz hoje em dia, de par de igualdade. O senhor colocou o Brasil no mesmo patamar que o Canadá. E o brasileiro deveria estar fazendo isso, e não é o que vem acontecendo. O brasileiro, depois daquela. Na verdade, acho que sempre foi, né? O brasileiro sempre teve meio que a tendência do cachorro vira-lata, em achar que gringo é isso, gringo é aquilo, que os Estados Unidos é um país superior ao Brasil, que o Canadá. E não é bem assim. E eu pessoalmente, constatei isso da forma mais prática possível. Eu fui lá, olhei e falei, cara, não acho que seja tão isso tudo, não, cara. Eu mesmo fui lá e eu não acho. Por exemplo, os Estados Unidos. Eu não acho que os Estados Unidos seja melhor que o Brasil para se viver de forma alguma. A população lá pode ter um pouco mais de dinheiro, mas é um país também extremamente desigual, tem diversos problemas. É um país que eu considero muito chato, os Estados Unidos, e diversas outras coisas, né, que a gente vai falando aí ao longo do tempo. Racismo inaceitável. Aqui nós somos racistas, mas é um racismo diferente. Aqui nós convivemos com o diferente de nós de uma forma muito tranquila. Aqui prevalece um pouco mais a questão do poder econômico, mas a questão da cor, aqui é menos, bem menos. Existe, claro que existe, mas a nossa conscientização é outra. Nesse aspecto, nós somos muito, mas muito superiores a países que se consideram o paradigma do mundo. E aí foi por isso que eu dei essa resposta mal criada para ele. E ele. É isso, Foi uma né? ótima resposta e eu mesmo queria ter tido o orgulho de ter dado uma resposta desse nível a um agente consular. Foi maravilhoso. Isso aí vai. Legal. Essa história tem que ser contada porque é fenomenal.